Olá, amados, estamos aí retomando os estudos de Êxodo e desde já convido vocês para que abram a Bíblia, lá em Êxodo, capítulo de número 22. Nós estaremos agora olhando mais algumas coisas daquilo que são as recomendações, as determinações que Deus dá para o seu povo, e agora especificamente nós vamos tratar de algumas coisas que dizem respeito à propriedade. Como é que funcionava a propriedade na época do Velho Testamento, na época do povo hebreu ali, no meio da caminhada no deserto. Então, antes de entrarmos propriamente na palavra, convido a que você feche os seus olhos junto comigo e vamos falar com o nosso Deus, porque Ele é poderoso. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por esse momento que podemos ter. Obrigado porque sabemos que Tu cuidas da vida de cada um dos Teus filhos. E obrigado a Deus porque a gente pode lançar orações a Ti, sabendo que Tu escutas, Tu ouves e Tu inclinas os Teus ouvidos para ouvir o clamor e a súplica daqueles que são os Teus filhos e que estão clamando e pedindo pelo Teu agir, pelo Teu manifestar. E de uma certa maneira, Senhor, é isso que nós fazemos aqui agora, Pai. Manifesta-te, opera, age, Senhor. Fala aos nossos corações e permita que o nome de Jesus seja engrandecido aqui agora, nesse lugar, nesse momento. É no nome dele, Jesus, que nós oramos e desde já agradecemos pela Tua poderosa manifestação, em nome dele, Jesus. Amém. Pois bem, então, vamos lá, gente. Vamos ler, e a gente vai lendo assim, e devagarzinho nós vamos tentando colocar aí algumas ideias, algumas palavras. E é claro, sempre que você quiser, escreva alguma coisa, pergunte alguma coisa, ou se você viu que alguma coisa não fechou, por favor, eu quero convidá-lo a que você também se manifeste aí nas mídias e que nos dê um retorno daquilo que está acontecendo aí. E também, se a sua vida tem sido transformada, mudada, de algum jeito, através desses estudos que a gente tem feito, você também doa liberdade, manifeste-se e diga: isso tem sido útil, isso tem sido muito bacana na minha vida, porque tem me ajudado a crescer na caminhada com Jesus. Enfim, fale aquilo que está no seu coração, ok? Pois bem, capítulo de número 22, os versos, vamos ler até o versículo número 4. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, primeiro nós falamos à noite, se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. E aí no versículo 4, se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha e o animal for encontrado vivo em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se for encontrado um ladrão arrombando, literalmente, o hebraico fala cavando através de alguma coisa, porque essa era a maneira como habitualmente os ladrões eles entravam em algum ambiente. Eles cavavam pelas paredes, eram paredes feitas com uma certa liga de argila e algumas outras coisas, Então era a maneira como acontecia o processo. Lá no versículo 2 fala, em algumas traduções, a minar. Isso quer dizer, ele entrava sorrateiramente na casa. Outra da minha tradução fala flagrante arrombando uma casa. Tá certo? O caminho de acesso costumeiro para um ladrão era cavar através das paredes de barro da casa, que eram assim paredes relativamente fracas. E ali no versículo 3, ele fala o seguinte, que o dono da casa ele seria culpado de sangue, ou seja, se um golpe mortal for desferido em meio às trevas, em meio à noite, essa defesa violenta, teria uma certa justificativa, tá certo? Mas se fosse durante o dia, isso não teria uma justificativa. Por quê? Porque mesmo a vida de um ladrão tem importância para Deus. Ali fala em vendido, também se o ladrão, se o produto do roubo for vendido, então ele tem que dar uma restituição. Interessante é que se ele foi morto ou vendido, ele teria que pagar 4 ou 5 vezes de acordo com o animal. Mas se ele fosse achado vivo, ele teria que dobrar apenas o animal, restituir e dar mais um em troca.
tá certo? Pois bem, vamos continuar adiante, versículo de número 5. Lá no versículo de número 5, ele vai continuando a falar sobre algumas dessas práticas aí, né? Se um animal estiver pastando no campo, ou na videira, e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais ou de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido ou a plantação pronta para a colheita, ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Versículo 7. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este os guarde, e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas, se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Então, nós lemos até o versículo de número 8, né? E lá no versículo de número 9 ele diz assim: em qualquer caso de disputa entre os vizinhos em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha ou peça de roupa ou objeto perdido, as duas partes comparecerão diante dos juízes e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra. Então, amados, nós estamos tratando aqui agora, até o versículo 17 aqui dessa sequência que nós estamos lendo, vai tratar sobre perda de valores, quer seja através de algum acidente, quer seja através de algum roubo ou qualquer outro motivo, né? Os versos 5 e 6 que nós lemos, eles se referem à restituição de danos causados para campos e colheitas. Comer aqui pode ser traduzido inclusive por pastar, tá? Se os danos forem causados no campo, é necessário que haja restituição. Porque lá no versículo 5 diz assim: se alguém fizer pastar ou fizer comer. Se o gado, vagando, entrasse acidentalmente na plantação de algum homem, presumivelmente, né, o proprietário dos animais ele não era o culpado. Mas com uma leve alteração, o versículo poderia se dizer dessa maneira: se um homem provocar um fogo ou em um campo, né, ou uma vinha, isto é, se ele queimar as ervas daninhas e a coisa ficar fora do controle, o fogo pode vir a destruir um outro campo vizinho. Então, perdas e danos, né, tinham sim as suas restituições, ou seja, feitas em depósito. E não se conheciam, é claro, armazéns ou caixas fortes, ou mesmo bancos. Se o homem precisava, por exemplo, se ausentar da casa, ele confiava a sua casa, a sua propriedade para um vizinho digno de confiança. E, em certo sentido, essa lei também servia para proteger a segurança do próprio vizinho. Lá no versículo 7 fala de alguns objetos, né? Um termo que é muito assim genérico para uma grande variedade de coisas, ou seja, pode significar muitas coisas. E lá no verso de número 8 fala de juízes, tá certo? Ou seja, os que estão coordenando e dirigindo, conduzindo aquele lugar. Lá no verso de número 9 falou também sobre negócios fraudulentos, tá? Ou seja, ali nós temos algo que a gente pode chamar assim de abuso de confiança. Lá no verso de número 9 ainda, ele fala também sobre todo o negócio de injustiça, ou seja, em depósitos entregues, como nos versículos anteriores que nós vimos aqui. Por exemplo, se um cara afirmasse, né, que ele poderia identificar algo seu na posse de uma outra pessoa, e se os juízes reconhecessem isso como sendo fato, então o acusado ele deveria restaurar aquilo que foi furtado, juntamente com um artigo equivalente, ou seja, do mesmo valor, do mesmo porte. Mas, claro, se os juízes rejeitassem essa reivindicação do cara, então aquele que estava fazendo a acusação deveria dar dupla porção como penalidade por causa de uma falsa acusação. Então o cara tinha que pensar muito bem se ele iria acusar o seu vizinho de furto ou de alguma coisa dessa natureza, né? Pois bem, vamos seguir adiante. Lá no verso de número 10, né? Acho que 10, acho que nós nem falamos ainda do 10, mas vamos lá. Se alguém, verso 10, se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha, um outro animal sob os cuidados de outra pessoa, e o animal morrer, for ferido ou levado embora, e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará esse juramento e não será exigido pagamento algum. Mas, se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono.
E aí no versículo de número 13, se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Então, e vamos seguir adiante, até o versículo de número 15, né? Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente. Mas, se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigido indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Pois bem, então, aqui no versículo 11, por exemplo, fala em um juramento feito ao Senhor, ali no versículo 11, né? Um juramento diante do Senhor. Pode ser diante de algum juiz ou por causa de algum juramento, questões deveriam ser acertadas, obviamente, diante de Deus e em reconhecimento à lei do Senhor. Então aqui, mais uma vez, se evidencia que nós estamos aqui numa teocracia, né, vamos assim dizer. A lei responsabilizava um homem por coisas que ele tomasse emprestado. A lei do próprio Senhor aqui, que ele passou para o povo, né? Mas lá no versículo 12 diz assim, que se lhe for furtado, o guardador, claro, ele não poderia evitar que o animal fosse, por exemplo, afugentado, versículo 10, por bandos assaltantes, mas ele deveria ter tido o cuidado de impedir que ele fosse furtado por um indivíduo. Portanto, ele era responsável, né, por fazer a devolução. Se alguém pedir alguma coisa, lá no versículo de número 14, ou seja, um homem poderia pedir emprestado algo para o seu próprio benefício. E, portanto, né, o povo de Israel, esses israelitas estariam responsabilizados em devolver aquilo que foi emprestado ao seu dono. Acontecesse o que acontecesse, a não ser que o dono estivesse na posse do objeto emprestado e fosse capaz de guardá-lo. Versículo de número 15. E ali fala também no versículo 15 de aluguel, né? O risco de perder uma coisa alugada estava incluso no preço do aluguel. Portanto, se o cara, né, roubou alguma coisa e o sujeito lá que emprestou ou cedeu aquela coisa, ele cobrou aluguel por aquela coisa, então o roubo ali estava incluso no preço desse aluguel. Nenhuma restituição seria necessária, tá bom? Lá no versículo de número 16, ele vai continuar, né? Ali ele fala de algumas responsabilidades, algumas generalidades, vamos assim dizer. Agora ele sai um pouquinho dessa questão das propriedades, dos bens e pertences, e fala sobre algo assim que diz respeito à conduta, ao relacionamento. Lá no versículo 16 e 17, ele diz uma coisa bem interessante. Se um homem seduzir uma moça virgem que não estava comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará à família dela o preço costumeiro de dote e se casará com ela. Mas, se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Aqui é uma coisa bem interessante, que fala sobre a questão da sedução, né? A moça aqui é considerada como parte da riqueza da família. E o ataque, né, ele é examinado no que se refere a essa desvalorização por causa do dote. Quem iria querer pagar o dote por uma moça que não fosse mais virgem? Naquela época isso era muito importante. E é uma pena que naquela época isso era importante e nos dias de hoje não seja. Então, essa questão da virgindade era um item muito forte, muito considerável para o tempo, para aquele tempo. E ainda hoje, no Oriente, isso é importante. Tanto é que eles casam muito cedo lá. Os casamentos, alguns deles são até ainda como crianças, né? Pois bem, ali no versículo 16 fala de enganar, isto é, o sujeito ele conseguiu, de alguma maneira, o consentimento para o seu crime. Embora ela consentisse, né, ele teria a responsabilidade de protegê-la de uma vergonha pela vida inteira, que seria resultante de um momento de pecado. E, obviamente, ele faria isso se casando com ela. E, claro, não sem dar o pagamento do dote regular naquela ocasião, que já era estabelecido. Se, porém, o pai da jovem não quisesse que a sua filha, né, fosse casada com aquele homem lá em particular, então, claro, o culpado teria que pagar o equivalente a um dote, que na época, mais ou menos, se vocês olharem lá em Deuteronômio capítulo 22, verso 29, era mais ou menos 50 ciclos de prata. E é claro,
ela seria disponibilizada para casar com uma outra pessoa. Tá? O crime moral, inclusive, ele é examinado em Deuteronômio capítulo 22, dos versos 22 a 27. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, deem uma olhadinha, vejam como é que era naquela época. E dote, é claro, era o preço do casamento, vamos assim dizer, pago antes do casamento. Era o preço que o noivo pagava aos pais ou à família da noiva. Gênesis 24, verso 53, já falava sobre a questão desse dote, tá bom? Pois bem, dos versos 18 até o capítulo 23, verso 9, nós temos diversas leis morais e religiosas que nós vamos abordar. Mas nós vamos abordar isso numa próxima ocasião. Eu queria, assim, agora fazer uma grande pergunta para cada um de nós, né? Como tem sido a nossa vida com Deus? Nós temos nos preocupado em fazer as coisas de maneira correta perante o Senhor? Eu me refiro à nossa vida de relacionamento com as pessoas à nossa volta. Nós vivemos uma ética que realmente é cristã, uma ética que se fundamenta, né, na palavra do Senhor e que valoriza o ser humano, que valoriza a equidade, valoriza um proceder ilibado, correto, um proceder que seja digno de um filho do Altíssimo. Eu pergunto isso porque, infelizmente, hoje a gente percebe justamente dentro da igreja, infiltrando-se pensamentos, ideias subversivas, perversas, mesmo dentro, em meio aos crentes, a gente percebe que certas liberdades estão sendo permitidas. Isso aí é inadmissível. O nosso Deus, ele nunca muda, nunca mudou e nunca vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Portanto, meu amado, aqui, por exemplo, eu me refiro à questão do relacionamento pré-marital. O que é isso? São as relações sexuais antes do casamento. Nosso Deus, ele não mudou quanto a isso. Por mais que, inclusive, alguns, entre aspas, crentes evangélicos digam que isso não é, assim, a coisa mais importante. E, infelizmente, está cheio de gente dizendo isso. Deus não mudou, não. Você pode pensar o que você quiser a esse respeito. Eu sei que alguns, de repente, até podem me criticar por causa disso, por essas falas. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que a palavra diz. Na minha vida isso foi importante. Ele poderá ser, deveria, para não ser importante na vida de cada um de vocês. Porque Deus, ele continua sendo o mesmo. Portanto, a lei dele não muda, os princípios, os mandamentos dele não mudaram. Ele não permite concessões, ele não permite, eu vou deixar passar essa. Nosso Deus é santo. E por isso mesmo ele quer que eu e você sejamos santos. Amém? Pensa nisso. Pensa com muita seriedade. Eu te convido a você refletir e olhar para a sua vida. Veja se na sua vida você deixou algumas concessões, algumas coisas assim, aquela portazinha meio aberta, meio fechada, né? Onde o pecadinho pode, assim, sem querer entrar. Meu amado, isso aí não pode, não cabe. Ao verdadeiro crente que ama Jesus, não cabe. É preciso que eu e você, se nós estamos incorrendo nesses erros, nesses pecados, a gente se prostre diante daquele que é o Senhor e Rei dos Reis e peça perdão, súplicas e de novo a gente, então, que assim possamos recomeçar, né, limpos de coração, porque Ele nos limpou. Faça isso, amém? Quero orar ainda. Pai querido, obrigado por esse momento. Muito obrigado porque a gente pode falar contigo, sabendo que Tu tens palavras de vida eterna, Tu tens o que há de melhor para o ser humano. E o ser humano insiste em andar por caminhos que, na verdade, não são os melhores. É claro que muitas vezes ele pode até achar que ali naquele momento aquele caminho é legal. Mas no fim das contas ele leva para a morte, destruição, para o inferno. Meu Deus, no nome de Jesus, permita que cada vida, cada coração se prostre diante de Ti e coloque a si mesmo diante de Ti e diga: Senhor, vem e me sonda e fala comigo, vê se tem algum caminho errado na minha vida e guia-me pelos caminhos eternos. Por favor, eu clamo e peço, suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Fiquem nessa gostosa paz de Jesus. Amém.